Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Betina Ferreira, sou professora de Biologia e Ciências da rede pública e da rede particular do estado de São Paulo. E hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de um dos nossos tecidos, um dos tecidos que compõem o nosso corpo, que é o tecido conjuntivo. Vamos lá para mais uma aula. Então vamos lá, pessoal. Tecido conjuntivo, né? Hoje a nossa aula vai ser sobre um dos nossos tecidos, um dos tecidos com maior quantidade dentro do nosso organismo. Tem uma variação enorme de substâncias que os diferenciam. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Aqui tem uma breve apresentação sobre quem sou eu, né? Meu nome, minha formação e tudo mais. Agora sim, vamos ao tecido conjuntivo. Pessoal, o tecido conjuntivo, ele é um tecido com maior ocorrência dentro do nosso organismo. Então, o que que ele faz? Ele é um tecido que ele sustenta, ele une, nutre todos os outros tecidos dentro do nosso corpo. Então, na última aula, nós falamos um pouquinho sobre os tipos de tecido, né? Então, nós tínhamos o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, muscular e nervoso. Na aula passada, falamos bastante sobre o tecido epitelial. O tecido conjuntivo, ele vai fazer a relação, ele vai ter muita substância, que nós chamamos de substância amorfa, entre os tecidos, né? Muito diferente do tecido epitelial, por exemplo, que tinha nada de substância intercelular, você tem agora o tecido conjuntivo, que ele tem muita substância extracelular, né? Então, o que que acontece com ele? Ele tem uma característica específica dele, né? Então, ele vai unir os espaços vazios. Então, vamos pensar num vaso sanguíneo. Então, você tem lá o vaso sanguíneo, que ele é formado de tecido epitelial. Dentro do vaso sanguíneo, o que que tem? O sangue. O sangue é um tipo de tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo, ele é um tecido que vai unir, sustentar, nutrir os outros organismos. Então, diferente de todos os outros tecidos, ele tem grande quantidade de substância intercelular. Então, entre uma célula e outra, ele tem grande substância amorfa, né? Que nós falamos. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que que seria isso. Então, o que seria essa substância intercelular? Então, o que que vai ter nessa substância? Muitas fibras de colágeno e elastina, e ele vai parecer, pessoal, que tem uma geleia, uma algo que vai preencher os espaços vazios, né? Essas fibras de colágenos, eles têm uma substância, né, uma proteína, e ela vai oferecer muita resistência, né? Então, assim, quando o nosso tecido conjuntivo ele é formado, então, vamos falar de um lugar do nosso organismo que tem muito tecido conjuntivo. Então, nós falamos da epiderme. A epiderme é tecido epitelial. A primeira camada da pele é tecido epitelial. A camada de baixo é a derme. A derme, ela é tecido conjuntivo. Então, o que que tem na derme? Tem um montão de coisa. Tem vasos sanguíneos, tem glândulas, tem grande quantidade de substância intracelular, tem as fibras de colágeno, elastina. Então, o nosso rosto, vamos, né, falar um pouquinho sobre ele. Ele, quando nós somos jovens, né, a elastina, as fibras de colágenos estão perfeitas. Então, a nossa pele está nutrida, está bonita, né? Conforme vai passando o tempo, essas fibras, esse colágeno, essa elastina, ela vai diminuindo. E aí nós vamos enrugando. Aí a nossa pele, ela vai ficando, vai perdendo essas proteínas que deixa a derme mais lisinha.
ok? Então, ela faz todo esse acompanhamento, ok? Então, essas fibras são constituídas de proteínas, que são colágenos e elastina. O colágeno vai dar mais resistência e a elastina vai dar mais elasticidade para o tecido, ok? E aí nós temos assim os vasos sanguíneos, como eu disse para vocês, por dentro, a pele, os pulmões, porque os pulmões eles inflam e voltam. Como é que eles fazem esse movimento se eles não tiverem essa flexibilidade, essa elasticidade que vem do tecido conjuntivo, ok? Essa gelatina, esse material transparente. Dentro desse líquido cheio de fibrina, de, né, elastina, colágeno, nós vamos ter células. Então, essas células são diversas. Uma delas, né, está aí mostrando na figura para vocês. Então, nós temos fibroblastos, nós temos macrófagos, mastócitos, células adiposas, plasmócitos, nós temos várias células mergulhadas nessa substância amorfa. Olha o fibroblasto. Vamos começar a falar um pouquinho sobre essas células. São células mais frequentes que nós temos no tecido conjuntivo, e a responsabilidade dela é pela formação das fibras dessa substância. Então, o que que acontece? Você tem ali aquela substância amorfa e as fibras que estão no meio dessa substância, ligando, fazendo a união de um tecido com o outro. Então, esses fibroblastos vão formar todas as fibras que terá aí no tecido conjuntivo, ok? Próximas células, os macrófagos. Depois dos fibroblastos, essas são as mais comuns no tecido conjuntivo. Ela vai se locomover, porque nós chamamos de pseudópodes, e a capacidade que ela tem, a função dela é fagocitar. Então, os macrófagos são elementos de defesa e eles fagocitam os micro-organismos que não são nossos. Então, qualquer substância, qualquer micro-organismo que entra ali na nossa pele, no nosso sangue, no nosso osso, que também tem tecido conjuntivo, que nós vamos ver, e ele vê como algo negativo, os macrófagos, eles vão até lá, eles têm expansões como se fossem braços, e aí eles puxam essas expansões, colocam os micro-organismos dentro e coloca, fagocita, coloca aquele micro-organismo dentro dele. Muitas vezes eles acabam se matando, se autodestruindo, que nós chamamos de autólise, né? Ele se autodestrói para destruir o vírus ou a bactéria, aquele micro-organismo que ele fagocitou, que ele precisa destruir ali que está à volta. Também é uma das células do tecido conjuntivo. Os mastócitos, eles vão secretar uma substância chamada de heparina. E esses mastócitos, essa heparina, ela é uma substância anticoagulante, né? Então, assim, é extremamente importante que quando a gente se machuca, haja ação, né, da fibrina na formação aí de todos os compostos para formação de um coágulo, para que aquele sangramento, né, pare. Então, as nossas plaquetas, elas têm essa possibilidade de fazer toda a formação do fibrinogênio, e esse fibrinogênio vai estancar o ferimento, né, coagulando aquele local para que o sangue estanque, para não ficar sangrando. Os mastócitos, eles têm a função contrária. Eles liberam a heparina, que não vai deixar coagular o sangue. Porque imagina vocês se o sangue começar a coagular dentro dos vasos sanguíneos. Vai entupir os vasos, ok? E aí pode dar um trombo, pode dar
uma situação ali na veia, na artéria, onde para-se a oxigenação, o sangue para e a veia vai ficar entupida, né? Então, a heparina, liberada pelos mastócitos, é uma substância anticoagulante, para que o sangue não coagule dentro dos vasos sanguíneos. Mas uma célula extremamente importante aí, ok? Também existem as células adiposas, né? Então, a terceira camada da nossa pele é hipoderme, que é a camada de gordura que nós temos, que é a primeira reserva alimentar que nós temos. Olha como é a célula das adiposas, pessoal. Esse vermelho é o núcleo dela. E aonde está em volta, esse amarelo é como se fosse uma gota de gordura. Então, as células do tecido adiposo, elas guardam, armazenam reserva alimentar, armazenam gordura, ok? E fica na terceira camada da pele. Então, a pele, ela tem três camadas. A primeira camada é tecido epitelial, células justapostas, bonitinho, sem substância extracelular, nada. Bem grudadinho uma célula na outra. Depois, a segunda camada da pele é a derme. A derme já é tecido conjuntivo. E a hipoderme também é tecido conjuntivo, ok? Os plasmócitos. Os plasmócitos, eles estão mergulhados no tecido conjuntivo e eles têm a função de atuar na defesa do nosso organismo. É ele que vai ter a fábrica ali, né, dos anticorpos, né? Eles são bem pequenos, são células bem pequenas que estão mergulhadas ali naquela substância amorfa, né, no citoplasma, e eles vão atuar na defesa do nosso organismo, produzindo o anticorpo. Então, a hora que entra um agente invasor, o sistema imunológico começa a trabalhar e começa a mandar informação para os plasmócitos formarem os anticorpos. E aí, esses anticorpos que vão nos defender. Tudo que eu falei até agora são células, células que compõem o tecido conjuntivo. Então, o tecido, onde nós vamos encontrar o tecido conjuntivo? Nós vamos encontrar ele na derme, que é o tecido conjuntivo propriamente dito. Nós vamos encontrar no tecido adiposo, que é a terceira camada da pele, que é o tecido, que é a hipoderme, que é a camada, né, da pele onde tem a nossa reserva alimentar. Nas nossas cartilagens, tecido cartilaginoso, né? Então, onde que nós temos cartilagem? No pavilhão da orelha, no nariz, nós temos também entre os ossos, né? Na coluna vertebral, entre uma vértebra e outra. O tecido ósseo, que vai ser o nosso tecido que vai formar todos os ossos do nosso organismo. E o tecido hematopoético, e sangue, que é o nosso tecido que forma o nosso sangue, né? Que a gente chama de hematopoético. Então, esses são cinco tipos de tecidos dentro do conjuntivo. Então, o conjuntivo, ele tem a maior variedade deles. De todos os quatro tecidos que tem no nosso corpo, tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, o conjuntivo é o maior deles. Existem cinco tipos de tecidos dentro do conjuntivo. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele tem dois tipos, o frouxo e o denso. O frouxo, olha como é, pessoal. Lembra das fibras que eu falei para vocês? Olha aí, ó, os fibroblastos, as fibras de colágeno, a fibra de elastina, os linfócitos, os mastócitos, macrófagos. E esse amarelo embaixo, que é o que nós chamamos de substância amorfa. Grande quantidade de substância amorfa, ok? Ela vai servir aí de apoio para todos os epitélios dentro do nosso organismo. Então, ela é uma distribuição bem homogênea, tem todos os elementos estruturais, ok?
Aonde é que tem maior tecido conjuntivo propriamente dito do tipo frouxo? Na primeira camada, na segunda camada da pele, que é a derme. Primeira camada da pele é tecido epitelial. Segunda camada da pele, derme. Derme, tecido conjuntivo, propriamente dito, do tipo frouxo. Ok? Então, vai envolver aí a derme. Vai aparecer também envolvendo os músculos e também os nossos vasos sanguíneos. Ok? O denso, tecido conjuntivo propriamente dito, do tipo denso, ele vai ter muitas fibras de colágeno, tá? Orientadas paralelamente, entre as quais vai aparecer aí fibroblastos com o núcleo bem alongado, e ele é um tecido que resiste a grandes tensões. Onde vai aparecer o denso? Vai aparecer nos nossos tendões, ok? Eles que fixam, né, os músculos nos ossos. Então, para ter movimento, nós precisamos da estrutura de sustentação, que é o osso. Em volta do osso, nós temos a musculatura, que vai dar movimento, e o tendão faz a ligação do osso com o músculo para que o movimento fique bem elaborado, ok? Então, os nossos tendões aí, né? É tecido conjuntivo, propriamente dito, do tipo denso, ok? Olha como ele é diferente. Já tem as fibras, parece uma corda, sabe, pessoal? Sabe uma corda toda entrelaçada? É um tendão, ok? O outro tipo de tecido é o adiposo. Então, o adiposo, ele vai ficar na terceira camada da pele, entre a derme e perdão, entre a derme e o músculo. É ele que vai ficar ali, né, nutrindo toda aquela musculatura. Olha como são as células adiposas, com gotas de gordura, o núcleo fica no cantinho, as outras, né, o citoplasma com as outras organelas ficam bem apertadinhas, e ela tem como se fosse uma piscina cheia de gordura. Uma gota de gordura, ok? No caso das aves e dos mamíferos, a gente chama isso de panículo adiposo, que é a nossa reserva, né? Terceira camada. Por isso que quando a gente engorda, aumenta o tecido adiposo no nosso corpo, ok? Nós estamos comendo mais do que precisamos, então ele aumenta um pouco mais. Se nós pararmos de comer, começa a usar essa reserva nutritiva. Mas não podemos parar de comer simplesmente, né? Sem orientação médica. Precisa sempre de um acompanhamento. O tecido cartilaginoso vai ter alguns tipos. Tem as cartilagens de hialina, de elastina e a fibrose, ok? Então, o que que acontece no tecido cartilaginoso? Elas vão aparecer umas células chamadas de condrócitos, que são as células cartilaginosas. Esse tecido vai percorrer, né? Ele não é um tecido que vai ter aparência de nem nutrição de vasos sanguíneos. Ele é um tecido que não tem vascularização, ok? A cartilagem de hialina, ela é a cartilagem que fica nas extremidades dos nossos ossos. Então, aqui tem uma falange, aqui tem outra. Entre uma falange e outra, né? Aqui, entre uma e outra, nós temos uma cartilagem. E essa cartilagem em cima, entre um osso e outro, é de hialina, ok? Então, ela lubrifica a articulação. Olha o desenho dela como ela é. A cartilagem elástica, ela já vai fazer toda a formação do pavilhão da orelha externa, né? Então, aqui, ó, nós temos todo o pavilhão da orelha externa. Olha como são as células.
ok? Bastante cartilagem de elastina, muitas fibras. E na laringe, entre a laringe e o esôfago, tem a epiglote, que também é uma cartilagem. A cartilagem fibrosa, ela é paralela. Olha o desenho dela, como ela é diferente. E aí, entre as fibras, há uma fileira desses condrócitos, das células de cartilagem. Esse tipo de cartilagem vai ficar nos discos da nossa coluna, nos discos entre as vértebras. Então, entre uma vértebra e outra, nós temos ali a cartilagem fibrosa. Então, vem um monte de fibra, depois vem uma fileira todinha de condrócitos. Várias fibras, fileira de condrócitos. Condrócitos são as células das cartilagens, ok? Então, agora nós vamos falar do tecido ósseo. O tecido ósseo, olha lá o osso como ele é. Olha como é diferente essa célula, né? Então, ele tem a caracterização do tecido ósseo é extrema resistência. O tecido ósseo ele é constituído por células denominadas de osteócitos e substância intercelular. Esses osteócitos, eles se localizam entre as miniaturas das cavidades, que são os osteoplastos. Percebe na imagem que entre um osteócito e outro tem uns caninhos, como uns canalículos? É por ali, esses canalículos são chamados de osteoplastos. É por ali que vai passar todas as substâncias de uma célula para outra, ok? A matriz óssea, ela é formada por duas partes. Uma parte que nós chamamos de parte orgânica e a outra que é a parte inorgânica. A parte orgânica vai ter muitas fibras de colágenos e pouca resistência amorfa, tá? A resistência e a rigidez desse tecido ósseo são determinadas por substâncias inorgânicas, que é o cálcio, ok? Então, com a calcificação do osso, impermeabiliza a matriz, a nutrição dos osteócitos, e aí acontece dentro desses canalículos que vai unir entre os osteoplastos, ok? Então, a parte orgânica é colágeno e elastina, e a parte inorgânica é a parte do cálcio. Se os nossos ossos fossem formados só por cálcio, toda vez que nós saltássemos ou batesse a mão, nós quebraríamos o nosso osso, porque ele seria muito duro e nada de elastina, nada de elasticidade. Então, não é legal. Precisamos ter as duas substâncias, a orgânica e a inorgânica. A inorgânica dá resistência ao osso e a orgânica faz essa, digamos que, essa parte mais de elastina, né? É flexibilidade para o osso. Então, esse é o tecido ósseo, ok? Então, vamos continuar. Olha como é a estrutura do osso, a estrutura microscópica do osso. Então, nós temos aí, ó, o canal central, né? O sistema que nós chamamos de aversiano, que é esse sistema que liga, né, uma parte do osso na outra. Então, ele vai se distinguir aí no osso uma série de canais centrais, e aí sim, percorridos por capilares sanguíneos. E eles vão estar dispostos, né? E esses canais vão aparecer perfurantes. Eles vão como se fosse perfurando um osteócito no outro, ok? A superfície do osso são revestidas por periósteo, que é uma membraninha de tecido conjuntivo, por conta dessa flexibilidade do osso. O tecido hematopoético é o tecido que tem uma variedade altamente de conjuntivo nele, né? Responsável pelo processo que nós chamamos de hematopoese, ou seja, produção
dos glóbulos vermelhos e brancos do sangue. Existem duas variedades de tecidos hematopoéticos: o linfóide e o mieloide. O linfóide vai aparecer no baço e nos linfonodos, que é tecido que nós chamamos, né? Que isso é o sistema linfático. E o mieloide vai estar dentro da medula óssea. Então, nós temos o osso, dentro do osso, nós temos a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. A medula óssea vermelha, ela vai fazer a formação dos nossos glóbulos vermelhos. E lá vai acontecer um processo extremamente importante, que é um processo de variação das células, que nós chamamos, quando ela nasce ali, quando a célula acaba de nascer no osso, né, dentro da medula, nós chamamos essa célula de célula tronco. E aí essa célula ela vai se moldando, se diferenciando, um processo extremamente importante chamado de diferenciação celular. E aí, conforme ela vai se diferenciando, ela vai tendo formatos diferentes. E o tecido hematopoético, ele é o tecido que vai fazer a hematopoese, né? Que é essa produção das células que compõem o nosso sangue. Então, nós temos três tipos importantes de células dentro do nosso sangue, que são as hemácias, os glóbulos amarelos, que são os leucócitos, os linfócitos, né? E as nossas plaquetas. Os nossos glóbulos vermelhos também podem ser chamados de eritrócitos, ou simplesmente as nossas hemácias. Então, essa produção das hemácias vai acontecer no tecido hematopoético, que é a hematopoese, ok? Então, todos os nossos glóbulos vermelhos nascem ali. A função dos glóbulos vermelhos é transporte de gases. Então, é o glóbulo vermelho que leva o oxigênio para as nossas células, é o glóbulo vermelho que traz o gás carbônico das células para os pulmões para que nós podemos soltar esse gás carbônico para fora do nosso corpo. Então, o tecido do sangue, ele tem diversas funções juntamente com outras partes do nosso corpo, ok? Então, assim, o sangue é um tecido que possivelmente nós vamos tratar em algumas outras aulas, certo? Então, nós vamos falar um pouquinho dele depois, porque de fato tem muitas coisas importantes para falar sobre ele. Os nossos glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, linfócitos, são as células da nossa defesa, são células responsáveis pelo nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa do nosso organismo. E as plaquetas são responsáveis pela produção da fibrina, do fibrinogênio, que formará, consequentemente, aí toda a coagulação do nosso sangue, né? Sem plaquetas, os nossos órgãos, né, por dentro sangrariam sem parar. Então, não podemos ficar sem plaquetas também, ok? Então, o tecido hematopoético também seria aí tecido conjuntivo. É isso, pessoal. Então, só para recapitular, nós temos o tecido conjuntivo, formado por vários segmentos, né? O tecido conjuntivo propriamente dito, do tipo frouxo e denso, o tecido conjuntivo adiposo, o tecido conjuntivo cartilaginoso, o tecido conjuntivo ósseo e o tecido conjuntivo hematopoético. 5 tipos de tecidos dentro de um principal, que é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, a principal característica dele é grande substância, grande quantidade de substância amorfa, onde as células do tecido que vão compor ele, seja um osso, uma cartilagem, o próprio sangue, ou a derme, ou a hipoderme, estão mergulhadas essas células
dentro dessa substância amorfa, parecendo uma gelatina, com muitas fibras de colágeno, elastina e grande quantidade de substância amorfa. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com as próximas aulas, né? Estaremos aí prosseguindo com os tipos de tecido nas outras aulas. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima aula. Obrigada.